Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 24 de setembro de 2023, celebramos o 25º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16a. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Jesus diz no Evangelho: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. A gente poderia, amados irmãos, compreender esta parábola no sentido temporal e erroneamente pensar assim: quem chegou primeiro na nossa comunidade tem a preferência de Deus. Ou pior ainda, quem chegou primeiro é o dono da comunidade ou o dono da igreja. Mas, amados irmãos, compreendamos bem, não podemos esquecer o norte para onde aponta a parábola que Jesus nos contou hoje, e que deve ser a opção preferencial de todo cristão: o último lugar. Vejam, né? A parábola está apontando para o último lugar, pois o próprio Jesus diz: quem quiser ser o primeiro deve se tornar o último. Quem quiser ser o maior deve ser o servo de todos. A gente vê isso lá em Marcos, capítulo 19, versículo 35. Ou seja, amados irmãos, na verdade, quem ama recebe mais que todos, pois ele está em Deus e Deus está nele. Vamos repetir? Quem ama recebe mais que todos, pois ele está em Deus e Deus está nele. Então, amados irmãos,
Jesus está falando justamente daquela opção que nós temos que fazer, né? A opção em sermos os últimos, ou seja, ser aquele que ama. Pois vejam as nossas próprias mães, né? Primeiro, elas alimentam os filhos, depois elas se alimentam. Então, elas se colocam em último lugar. E a gente vai lembrar o que o São Francisco nos aponta na sua parábola. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Vejam, onde houver ódio, que eu seja o amor. Onde houver ofensa, que eu seja o perdão. Onde houver discórdia, que eu seja a união. Onde houver dúvida, que eu seja a fé. Onde houver erro, que eu seja a verdade. Onde houver tristeza, que eu seja a alegria. Onde houver trevas, que eu seja a luz. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou, como o Evangelho nos diz hoje, é sendo os últimos que nós seremos os primeiros na vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.